Olá a todos, bom dia. Hoje estamos aqui dando início a mais uma proposta de leitura, né, dando continuidade a um projeto que nós já trazíamos nos anos de 2024 e 2025, que são as leituras freudianas, onde nos propomos, né, a ler os textos de Freud diretamente. Estamos optando por acompanhar as obras publicadas pela Autêntica, né. Alguns textos, eles podem ser a maioria dos textos, na verdade, né, eles também podem ser acompanhados pela obra da Companhia das Letras, da Imago e, enfim, outras publicações também. Vão conter algumas pequenas diferenças de termos, né, escolha de tradução de alguns termos. Alguns textos podem estar contidos em uma coletânea e em outras não. Isso fica muito a critério da maneira com que a coletânea foi organizada, né. A maioria dos textos, eles podem ser encontrados na coletânea da Autêntica e na coletânea da Companhia das Letras, que são as mais recentes, e também são encontrados na coletânea da Imago, que é aquela mais antiguinha das capinhas azuis, né. A diferença básica aí entre essas 3 é que a mais antiga da Imago, ela foi traduzida do inglês para o português, e a Companhia das Letras e a Autêntica, né, disseminam a propaganda de que foram traduzidas diretamente do alemão, levando em consideração também todas essas outras traduções, revisando os termos, né, enfim, cada uma ao seu critério. No ano passado, estávamos fazendo a leitura da obra Neurose, Psicose e Perversão, com o objetivo de compreendendo ali a construção nosológica da psicanálise, ou nosográfica, né, da psicanálise, a partir da perspectiva de Freud, né, os textos freudianos em que ele acabava trabalhando essa noção de patologias, né, não vamos chamar de estruturas clínicas. O termo estruturas clínicas, ele é mais específico de Lacan, né, é uma noção de uma perspectiva psicanalítica dos casos clínicos, né, das psicopatologias, a partir da figura de Lacan, né, essa estrutura clínica. Lacan vai pensar tanto o inconsciente como a estrutura de linguagem, como a organização do sujeito dentro de uma estrutura discursiva, né? Estaria na histeria, na neurose, na neurose histérica, né? Neurose obsessiva, na perversão e na psicose. Freud ainda tem uma leitura um tanto quanto nosográfica, nosológica. Eu sempre fico à volta de escolher melhor esse termo, né? Qual termo que fica mais adequado para falar. Mas dentro de uma perspectiva de uma psicopatologia, né? Ainda muito vinculado à medicina, por mais que no meio do seu percurso acabe se desviando um pouco disso. Avançamos ali em torno, até a década de 1924, 25, né, não completamos a leitura do texto como um todo. Achei por melhor retomar as leituras freudianas desse ano, a partir desse livro, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, né. De acordo com a leitura foi avançando com a obra Neurose, Psicose e Perversão, achei mais pertinente, para ser mais coerente também com os colegas que participam, que acompanham as leituras, que a gente retomasse os fundamentos da clínica, né, para depois, eventualmente, a gente dar continuidade ao pensamento naquela perspectiva de Freud, né. Eh, é muito claro, né, eu preciso deixar claro aqui para vocês desde já, qual o meu objetivo com as leituras de Freud, né. Minha clínica psicanalítica, meu trabalho com a psicanálise, ele se articula em torno de uma psicanálise lacaniana. Então, o meu trabalho, ele é feito sobre uma ótica daquilo que propõe Lacan e da leitura e do entendimento que eu faço daquilo que Lacan compartilha e que meus colegas psicanalistas lacanianos também compartilham. A minha leitura de Freud,
é numa perspectiva de retorno, né, não a moda específica com que a gente ouve pelo Lacan, né, um retorno a Freud, mas um retorno no sentido de estudo mesmo, né, retornar a Freud, que funda a psicanálise em certa medida, né, a gente pode entrar na discussão, né, mais profunda sobre isso para ver também as outras contribuições para o próprio pensamento freudiano, mas levando em conta como o pai da psicanálise, fundador da psicanálise, o autor com um volume de obras bem significativo, com bastante, né, leitura e disseminação no mundo, eu considero que é importante fazer esse retorno a Freud, inclusive para compreender também o que é a clínica psicanalítica freudiana, para que a gente tenha a possibilidade de fazer uma leitura crítica, né, do texto de Freud e também do texto de Lacan, fazendo esse contraponto, né. Lacan fez uma leitura de Freud e fez uma interpretação de Freud. Não necessariamente precisaríamos concordar com tudo que Lacan disse sobre a teoria freudiana. Não à toa estamos fazendo psicanálise, colocando a trabalho nesse campo, justamente para isso, né? Não é para reproduzir única e exclusivamente as coisas como um papagaio aprende a falar. Então, se colocar nesse trabalho de retornar às leituras freudianas para compreender como a clínica freudiana foi estabelecida, inclusive para saber distinguir a prática clínica dita lacaniana, né? Muitas vezes nos dizemos psicanalistas lacanianos e estamos atuando clinicamente dentro de uma perspectiva freudiana, porque isso acaba se confundindo bastante. Ah, isso é um problema grave? Depende, né? Como a maioria das coisas, depende. Depende, né, dos efeitos, né, da construção de um caso clínico, da maneira com que esse caso está sendo construído, a perspectiva que se tem diante desse caso. O que podemos observar de antemão é que há uma distinção significativa entre a sustentação da clínica freudiana e a sustentação da clínica lacaniana. Elas se fundamentam em, em, em bases distintas que fazem com que seja necessário, né, observarmos aí não só a diferença entre os conceitos, né, o que é inconsciente para Freud, o que é inconsciente para Lacan, o que é a transferência para Freud, o que é a transferência para Lacan, o que é pulsão para Freud, o que é pulsão para Lacan, enfim, para além da distinção específica, né, entre os conceitos de uma maneira teórica, há uma distinção prática, né, na medida em que essas clínicas se sustentam em bases diferentes, o ato do psicanalista, ele acaba também sendo diferente, justamente por causa dessa sustentação teórica. Então, a prática acaba tendo uma distinção significativa que a gente precisa levar em conta e, em certa medida, é necessário conhecer para que a gente tenha a capacidade de distinguir, né, qual a clínica lacaniana e qual a clínica freudiana. Lembrando que, né, nossos encontros acontecerão sempre às quintas-feiras, as leituras freudianas, né, às quintas-feiras, de maneira gratuita, através do Google Meet, né, isso aqui onde eu estou fazendo essa gravação, essa transmissão agora. Para participar, basta estar no grupo do WhatsApp, né, a Queronta, um grupo de estudos psicanalíticos e filosóficos. Esse grupo no WhatsApp é onde eu mando as informações, os links para estar participando aqui. E, a posteriori, essas gravações, né, na medida em que for possível e não houver nenhum contratempo, elas também estarão disponíveis no meu canal do YouTube para quem quiser acompanhar, né? Quem pegar pelo meio do caminho as leituras pode fazer o acompanhamento desde o do começo. A intenção é que a gente avance as leituras, né, texto a texto, à medida em que for possível, fazendo a leitura e demarcando alguns pontos principais de acordo com essa perspectiva. Compreender o que é a clínica freudiana, como ela se estabelece, e demarcar, né, alguns contrapontos
com a clínica lacaniana e, inclusive, com aquilo que a gente observar, que em algum momento já fez parte do comentário de Lacan, e tentar traçar aí também uma compreensão desse ponto, na medida em que ele se aproxime ou se afaste daquilo que Lacan compreendeu. O encontro de hoje, ele é basicamente para conhecer o livro, então eu vou fazer a leitura da apresentação e depois vou caminhar para a gente observar aqui pelo menos os primeiros textos que serão trabalhados, né, e como esse livro, que essa coletânea se organiza. A apresentação, feita por Gilson Iannini, Pedro Eleodoro Tavares, né, que são os dois mais responsáveis por essa compilação dessas obras incompletas a partir da editora Autêntica. Quais os fundamentos da clínica psicanalítica? O que separa a psicanálise de outras práticas de cuidado, como o tratamento medicinal, as diversas psicoterapias ou as curas religiosas? A resposta mais direta a essas questões não se esgota em aspectos teóricos. Ao contrário, remete-nos ao domínio da prática analítica, relativo ao método e à técnica, assim como à dimensão ética que dali se depreende. Os textos aqui reunidos constituem o essencial dos escritos freudianos sobre o método e a técnica, em sua constituição, em sua história e em seus desdobramentos. Nos quase 50 anos de reflexão sobre a clínica que este volume recobre, Freud abordou temáticas que vão desde a associação livre e a atenção flutuante, a transferência e a repetição, até a formação do analista, o início e o final de uma análise, passando ainda pela interpretação e pelas construções, entre tantas outras. Contudo, descontada a notável série de artigos técnicos escritos logo antes da deflagração da Primeira Guerra, entre 1911 e 1914, mais tarde reunida pelo próprio autor em uma coletânea intitulada Sobre a Técnica da Psicanálise, Freud não dedicou nenhuma monografia ou trabalho de maior extensão exclusivamente à exposição sistemática do conjunto da técnica psicanalítica, embora tenha anunciado em mais de uma ocasião a pretensão de fazê-lo. Com efeito, uma arqueologia completa da técnica freudiana exigiria a reconstrução das diversas amostras de trabalho espalhadas ao longo, principalmente dos casos clínicos, que funcionam como lições de técnica analítica, mas também das análises de sonhos e de outros fenômenos psíquicos. Isso porque questões de ordem técnica dificilmente podem ser separadas do material ao qual estão relacionadas. E um ponto de comentário aqui, né? Um sobre o texto e um sobre a minha organização. Eu vou fazendo alguns grifos, em geral, com essa linhazinha de vermelho, alguns pontos que são destaque, para eventualmente, em algumas revisitas ao texto, eu ter uma orientação, né, visual já de onde tem alguns pontos, né, por minha memória, em certa medida, ser mais fotográfica, eu acabo utilizando desse recurso. Então, alguns pontos específicos em amarelo são de maiores destaques, assim, coisas mais especiais mesmo daquele texto. Em geral, esses termos que eu grifo de verde dizem respeito a textos, artigos, livros, enfim, ou pensadores, né, autores, teóricos, que acaba tendo uma necessidade de fazer alguma visita, né, a esses textos, enfim, ou demarcar ali que o pensamento daquele capítulo, artigo, etc., está girando em torno da referência daquele autor ali ou daquela obra. Sobre esse texto aqui é importante a gente demarcar já em torno de uma perspectiva de campo, né? O campo freudiano, né, da psicanálise freudiana, tende a seguir aquela organização feita pelo próprio Freud, né? Em certa medida, os ditos escritos técnicos, aqueles que são tomados como as obras que orientam a prática psicanalítica, estão justamente nessa obra sobre a técnica da psicanálise, que compreende ali os textos, né, de 1911 a 1914. Na coletânea da Companhia das Letras é um livrozinho da capinha azul, né, que está ali, acho que é o volume
é o volume 15, se eu não me engano. Não, acho que não chega a ser o 15 não, acho que é o 11, de escritos técnicos, se eu não me engano, é o volume 11. Eh, Só que aí, quando a gente vai para Lacan, há uma outra perspectiva, inclusive Lacan começa o seu seminário, Os Escritos Técnicos de Freud, e ele já começa fazendo uma crítica sobre o que devemos considerar sobre escritos técnicos de Freud. E se formos considerar os textos que ensinam sobre a técnica da psicanálise freudiana, deveríamos pegar os textos a partir de A Interpretação dos Sonhos, porque A Interpretação dos Sonhos é um texto de ensino da técnica psicanalítica, né? Principalmente lá o capítulo 7, enfim, tem toda uma articulação de Lacan a respeito disso. E outros textos, né, como psicopatologia e etc. Então aqui já tem um diferencial de perspectiva que a gente pode notar. Ah, como que eu aprendo a psicanálise freudiana? Ah, eu vou nos escritos técnicos. Uhum. Depende, nos escritos técnicos a gente vai ter alguns textos, né, muito especiais, o recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, é um texto importante, tem o texto da transferência também, ele vai situando ali os, os fundamentos que ele considera especial para aquele que quer praticar a psicanálise. Em A Interpretação dos Sonhos, Freud considerava que para ser um bom praticante da psicanálise, a pessoa deveria ser um bom interpretador de sonhos, saber interpretar os seus próprios sonhos. Isso, em certa medida, para Freud era suficiente para se tornar um bom psicanalista. Quando ele articula esses escritos técnicos, ainda está em torno dessa elaboração, da interpretação dos sonhos, né, ainda está na primeira tópica, então tem toda uma perspectiva de um tratamento de inconsciente para inconsciente, que o psicanalista deveria ter o seu inconsciente bem trabalhado para que ele pudesse lidar com o inconsciente do paciente. Enfim, a gente tem essa particularidade que, na década de 20, ela vai tomar outros rumos. A psicanálise vai se desenvolver a partir da segunda tópica e no, no século XX em diante. Então, na segunda tópica, a gente já vai ter a estrutura de eu, supereu e isso, né? O ego, superego e id, dependendo da tradução. E a gente também vai começar a ter uma melhor, vou chamar assim de, não é bem articulação a palavra, mas uma melhor definição de como se forma um analista. E já está começando a ter a estrutura daquilo que hoje a gente conhece como tripé psicanalítico, onde o analista precisa passar por uma análise, né, pessoal, uma análise didática, o analista precisa de muito estudo, fazer um estudo aprofundado, conhecer a psique humana a partir desses textos, dos encontros, dos congressos, etc. E o analista que começar a atender, ele precisa supervisionar seus casos com um analista mais experiente. Vamos considerar aí que nessa época a suma maioria dos analistas eram médicos, né, especialistas, em geral psiquiatras ou neurologistas. Existiam figuras ali que não pertenciam à comunidade dos médicos, né, que depois vai culminar na, naquele texto, né, famoso também de Freud, que é a análise leiga, e, mas a maioria eram médicos. Então, faziam uma formação em medicina, faziam especialização em psiquiatria ou neurologia e começavam uma prática clínica. E nessa prática clínica, orientada pelas teorias freudianas, né, da psicanálise, acabava ali fazendo uma supervisão para conferir se os casos estavam sendo acompanhados corretamente, né, sendo conduzidos de uma maneira bem alinhada com o pensamento psicanalítico. A maioria também desses acompanhamentos, eles eram feitos na estrutura hospitalar, né, em hospitais, em policlínicas, né, em clínicas especializadas de tratamento. A clínica particular, essa estrutura particular que a gente tem hoje, ela era muito especial para poucos médicos, assim, né,
Nem todos os médicos tinham, assim, a estrutura de manter um atendimento, eh, vou chamar de psiquiátrico aqui para ficar mais próximo, né, dentro do seu próprio consultório particular. Isso isso era uma especialidade de poucos médicos, como foi o caso de Freud, atendendo até porque Freud teve todo fato, né, dele ser criador da psicanálise, desenvolver a psicanálise, então, muito ali se concentrar em torno da pessoa dele e ter uma rejeição também, em certa medida, da comunidade médica. Então ele foi se estabelecendo um pouco à parte, né, dessa estrutura acadêmica dos hospitais escola. Os outros desenvolvimentos, né, as outras cidades que criaram instituições de psicanálise, as clínicas, hospitais, em geral, eram estabelecidas por pessoas que estavam ali na condição de médico psiquiatra e que ocupavam os cargos de gerência, né, de administração, de diretoria desses hospitais e, com isso, fundavam ali os centros especializados em atendimento psicanalítico. Eh, então, a gente vai ter aí essa consideração a respeito daquilo que era, né, os escritos técnicos, aquilo que ensinava a técnica, psicanalítica. A gente aqui, já nas leituras freudianas, já passou pelo texto dos casos clínicos e sabemos que ele também é imprescindível para compreender a prática clínica, né, da psicanálise freudiana. Continuando a leitura. Não obstante, ao longo de sua extensa obra, alguns artigos, em geral não muito extensos, foram dedicados, direta ou indiretamente, a questões de natureza técnica. É esse conjunto de textos que o leitor tem em mãos. Talvez possa parecer estranho que Freud tenha dedicado um número relativamente pequeno de artigos à apresentação de sua técnica. Curioso, já que ele próprio afirma que as maiores dificuldades no aprendizado da psicanálise são, sobretudo, de ordem técnica e não teórica. Aparentemente, o autor percebia não apenas a dificuldade de manejo da técnica analítica, mas também o quanto era especialmente difícil escrever sobre a técnica. Com efeito, os riscos não eram poucos. Ao perguntar a Freud quando o anunciado trabalho sobre o método ficaria pronto, Ernest Jones emenda prontamente: deve haver muita gente esperando avidamente, tanto amigos como inimigos. Essa dificuldade se dá a ver, por exemplo, no estilo menos assertivo do que aquele dos textos teóricos. De fato, nem sempre é possível reconhecer o escritor brilhante cujo talento literário se destaca sobretudo em ensaios clínicos ou dedicados à cultura, às artes ou mesmo à mais pura especulação metapsicológica. Não obstante, o arguto pesquisador e o clínico sensível são facilmente detectáveis nesse conjunto de textos. Outra coisa que salta imediatamente aos olhos do leitor contemporâneo é como questões de natureza técnica frequentemente se desdobram em reflexões de cunho ético. Em um ou outro momento, é possível detectar ainda importantes desdobramentos políticos. Também é digno de nota que, naquilo que se convencionou chamar de segunda tópica, ou seja, nas décadas de 20 e 30, à exceção talvez do artigo sobre as construções e análise, Freud não publicou nenhum artigo estritamente técnico, pelo menos não no mesmo sentido. Por exemplo, daqueles publicados antes da Primeira Guerra, que continham recomendações mais explícitas. Contudo, alguns ensaios publicados no Entre Guerras contêm importantes diretrizes acerca de temas que se mostram essenciais na história da psicanálise. Temas como a formação do analista e o final de uma análise constituem eixos clínicos fundamentais de a questão da análise leiga e de a análise finita e infinita, respectivamente. Freud evitou a todo custo hipostasiar regras e procedimentos numa espécie de manual de protocolos ou de prescrições codificados para o analista, o que certamente poderia perder o essencial da prática analítica, que é a abertura e escuta da singularidade. Por essa razão, reunimos os artigos técnicos sobre a égide de Fundamentos da Clínica. Nesse sentido, quem acorre aos textos ditos técnicos procurando por regulamentos ou instruções ou deve a regra fundamental, a da livre associação. Obrigação.
falar livremente tudo o que ocorre. A lei lá, você vê, é, uma vez ou outra, né, vou enveredar aqui pelas leituras desses termos como prática, e eventualmente vou comentar aí alguns equívocos aqui, algumas palavras que são desconhecidas que eu nunca ouvi, né, não tenho domínio, né, do idioma alemão, né, vocês vão perdoando aí essas minhas gaiatices de tentar ler esses termos. Freud emprega o verbo rifalem. De vez em quando, eu tento utilizar o recurso, né, da tradução, boto aqui o Einfallen. Einstein, né, bota a mocinha aqui da inteligência artificial para fazer a leitura para mim. Derivado fine, né, cair. Vamos continuar a leitura aqui, deixa eu retomar esse ponto. Freud emprega o verbo empine, derivado do fine, cair, para se referir àquilo que vem à tona e não mais é retido quando o analisante se entrega à associação livre. Os resultados dessas associações são as em-file, né? Aquilo que ocorre. Então, aqui está a associação livre. Numa palavra, as ocorrências. Contrapartida da única regra, a atenção é que flutuante por parte do analista. Afora essa regra única, tudo parece ter um estatuto menos inflexível. Mesmo as recomendações não constituem protocolos rígidos a serem seriamente aplicados, mas expressam princípios ou fundamentos gerais que regem uma prática, o que também evidencia o quanto de arte, no sentido antigo do termo, mais ligado a uma atividade produtiva fundada em um saber singular do que no registro moderno relativo ao regime estético da obra de arte. Reside na experiência analítica e o quanto o aprendizado sobre o fazer clínico não pode ser limitado à leitura dos textos, mas sim essencialmente transmitido pela experiência do encontro com o analista no divã fora dele. Aqui está o estabelecimento daquilo que seriam as duas regras fundamentais e inflexíveis da teoria freudiana, do que aparece no texto freudiano, seriam a associação livre e a atenção, né, flutuante ou eco flutuante. Esses termos são muito bem estabelecidos no texto, né? As recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, que estão contidos na coletânea estabelecida por Freud como o, os escritos técnicos. Um outro ponto aqui também que já é estabelecido, o Gilson, né, e o Pedro, vem estabelecendo aqui o que vai ser a, digamos assim, o concentrado, né, do trabalho freudiano a respeito da prática e da formação. Na formação, ele estabelece aqui que o aprendizado sobre fazer clínico não pode ser limitado à leitura de textos, né? É essencialmente transmitido pela experiência do encontro com o analista no divã. Então, né, o analista se forma no divã, vem dessa ordem aqui. Em Lacan, a gente vai ter uma certa reviravolta em torno, né, disso, né, o que é a atenção flutuante, a associação livre ela não existe, né? Uma vez que o discurso é um discurso do outro, então essa associação ela não é tão livre assim, né? E que esse aprendizado clínico que aconteceria no divã, que leva Freud, a, ao dizer comum, né, de que numa psicanálise freudiana, o analista conduz a análise até onde ele caminhou em sua análise, é como se a compreensão da prática, né, da praxe psicanalítica, ela acontecesse num caminhar da análise desse analista, né, a sua análise didática mais especialmente. Em Lacan, a gente vai ter a leitura de que o analista vai conduzir a análise dos seus analisantes até onde ele caminhou teoricamente. Lacan não tira a importância do pé da formação, né, da análise, né?
é imprescindível que haja análise, que haja travessia da fantasia, do fantasma, enfim. Mas Lacan vai considerar que algo do discurso analítico, ele pode ser transmitido, né, pode ser apreendido através da transmissão. Então, Lacan vai colocar aqui a importância da transmissão no fazer do analista. A gente vai considerar dessa forma, que há essa importância e que há essa possibilidade. Um texto onde isso fica muito claro é no texto Meu Ensino, no livrinho Meu Ensino, que tem 3 textos ali onde Lacan acaba falando do ensino dele a respeito dos seminários, dos escritos e da importância que esses textos têm para a inserção dentro da estrutura própria do inconsciente, né? Ou seja, do acesso possível a partir da entrada no discurso do analista, né? É, um, é uma concepção tanto quanto complexa, né? Que fica um pouco confusa assim de ser, enfim, compartilhar de uma maneira tão sintática e simplória, né? Mas só para dar um sinal de por onde caminha a construção lacaniana, uma vez que a nossa função da leitura que é justamente essa, fazer esses contrapontos críticos. Continuando aqui a leitura, no final do século XIX, as histéricas eram percebidas no quadro geral do grande teatro histérico e seus sintomas eram vistos como dissimulação. Até hoje, aliás, não é incomum que pacientes saiam de consultas nos serviços de saúde depois de ouvirem enunciados do tipo: isso não é nada, é apenas psicológico ou é de fundo emocional. A gramática de enunciados desse tipo não esconde uma oposição muitas vezes subterrânea entre, de um lado, a dignidade do sintoma orgânico reconhecível, e de outro, a suposta inverdade do sofrimento psíquico. É nesse cenário que o gesto freudiano de reconhecer a verdade do sofrimento psíquico funda a psicanálise. Embora Freud, como médico, tenha empregado diversos recursos terapêuticos disponíveis à época, como a eletroterapia, a hidroterapia, entre outros, a clínica da histeria é a primeira a mostrar a falência de métodos consagrados na neuropatologia da época. Nesse contexto, experimenta métodos que envolviam a hipnose, a sugestão ou a catarse, dos quais o método propriamente psicanalítico, aos poucos, desprendeu-se. Os caminhos que culminaram no estabelecimento da especificidade de sua disciplina, funda exclusivamente na palavra, fundada exclusivamente na palavra, foram tortuosos. Bastante precocemente, contudo, em 1890, afirma: palavras também são a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo achará difícil entender que distúrbios patológicos do corpo e da alma possam ser eliminados por meras palavras do médico. Ele achará que se lhe imputa acreditar em magia, e ele não está de todo enganado. As palavras dos nossos discursos cotidianos nada mais são do que magia empalidecida. Mas será necessário trilhar mais um desvio para tornar compreensível como a ciência consegue devolver à palavra pelo menos uma parte de seu antigo poder mágico. Esse ponto aqui é bem interessante. Freud vai caminhar com essa perspectiva, né, de pressupor já aquilo que o leitor vai receber do seu texto, da sua contribuição, até, né, o mais tardar da sua obra. Nas conferências introdutórias, que ele fala ainda, né, com esse teor, assim, introdutório, não, que as conferências introdutórias é de 1917, nas, no texto da análise leiga, ele também usa uma escrita bastante introdutória, assim, no sentido em que ele pressupõe ali estar falando com pessoas que estão iniciando seu contato com a psicanálise, ou seja, não são pessoas que já têm um profundo conhecimento da psicanálise. E isso ainda vai se estender para 1933, 1933, isso.
nas novas conferências introdutórias. Então ele ainda tem muito essa leitura, essa perspectiva de um leitor novo, né, que está se iniciante ali, né, está se introduzindo na psicanálise, ter esse receio de uma perspectiva mística, eh, religiosa, mágica, né, algo dessa natureza. E é uma luta, assim, um esforço freudiano justamente para desmistificar o trabalho psicanalítico e, consequentemente, desmistificar também algumas outras eh, leituras da própria sociedade, né? Quando ele vai para os ditos textos sociais, onde ele vai trabalhar algumas questões, em Totem e Tabu, em Mal-Estar na Civilização, ou Mal-Estar na Cultura, Moisés do Monoteísmo, Cultura de uma Ilusão, etc. Esses textos ele acaba trabalhando essa perspectiva de sociedade, daquilo que a sociedade cria como mitos, como questões mágicas, e a que isso tenta representar psiquicamente, né? Como, enfim, a figura da substituição de um pai, alguns aspectos aqui que não cabe necessariamente a gente entrar agora, mas que contribuem também para algumas visões estereotipadas da psicanálise, né? Então tem esse ponto, Freud tentou fazer esse esforço de facilitar a compreensão e desmistificar a psicanálise, mas ao mesmo tempo também contribuiu para algumas leituras estereotipadas da psicanálise. Um texto que eu considero primordial para fazer essa distinção é a interpretação dos sonhos, né? A interpretação dos sonhos, de fato, foi um texto, um trabalho assim primoroso que Freud fez. Todo o estudo histórico, né, das ciências dos sonhos, da maneira com que os sonhos eram considerados por diversas culturas, né, como visão, como mensagem divina, como, né, premonições, etc. E estabelecer aí uma ordem de funcionamento psíquico, né, de como as instâncias psíquicas funcionavam para, digamos assim, essa relação, né, dos sistemas de consciência, baixa consciência, né, no estado de sonolência, e o acesso, né, dos conteúdos inconscientes a essa consciência, né, a partir, enfim, dos mecanismos ali de deslocamento e condensação. É bem interessante, quem nunca teve contato com a obra, eu considero que é uma boa porta de entrada para a psicanálise. Eu acho que se a pessoa não for com a cara ali do texto, a interpretação do sonho, por mais denso e extenso que ele seja, eh, talvez a pessoa não encontre aí um bom contato com a psicanálise. Não que a psicanálise freudiana se estabeleça exclusivamente no começo sim, né, mas depois não, com a interpretação dos sonhos, e menos ainda em Lacan os sonhos têm essa mesma estrutura e importância que tinha no início do trabalho freudiano. Mas para compreender tanto a maneira que Freud explica e que ele sustenta o seu pensamento e vai desenvolver suas concepções a partir daí, é bem importante a leitura desse texto. Continuando aqui a leitura, como, por que meios, um tratamento fundado exclusivamente na palavra pode ter efeitos em sintomas que atingem o corpo e o psiquismo? Que ferramentas o analista dispõe para a sua ação terapêutica? O que ocorre de fato num tratamento analítico? Quais os fins de uma análise? Quais as especificidades do tratamento analítico? Numa célebre carta endereçada ao pastor Oscar Pfister, em 25 de novembro de 1928, Freud aponta para o que secretamente aproximaria dois importantes textos seus, a questão da análise leiga e o futuro de uma ilusão. Lembrando que esse pastor, né, ele tinha uma curiosidade para com a psicanálise e tem uma troca muito rica com Freud, principalmente na leitura que Freud faz da religião, da figura de Deus, né?
digamos assim, é um diálogo saudável e possível entre figura religiosa e figura ateísta, né? Se for, a gente for botar no final dos termos, assim, seria bem, bem interessante as trocas deles em textos, né? Afirma que o primeiro quis defender a psicanálise dos médicos, né, a questão da análise leiga, e o segundo, o futuro de uma ilusão, dos sacerdotes. Por que, afinal de contas, proteger a psicanálise do médico e dos sacerdotes? Hum? Aí a gente volta para Lacan, né? Lacan publica um texto, O Triunfo da Religião. E o triunfo da religião é justamente falando que a religião vai triunfar diante da psicanálise, né? Justamente pelo que ela entrega, é, e não diferente do que a psicanálise entrega, né? Para responder essa questão, vale lembrar que estamos acostumados, pelo menos no Ocidente, sobretudo desde René Descartes, a dividir tais cuidados, reservando-os aos médicos, quando se trata de um sofrimento relacionado ao corpo, ou aos sacerdotes, quando se trata daquilo que foge ao material, ao anatômico ou ao fisiológico. Ou seja, quando aquilo que sofre é a alma. Acostumamos-nos a tomar por óbvia uma dicotomia que, quando examinada com atenção em comparação com outras culturas, parece ser uma curiosa peculiaridade do Ocidente eurocêntrico. Outras sociedades não diferenciariam tão nitidamente os papéis médico e sacerdotal, que se mesclam, por exemplo, em figuras como um pajé, um druida ou um xamã. A psicanálise surge, portanto, nos interstícios rejeitados pelas arbitrárias divisões que antecedem. Não por acaso, em 1914, no artigo que abre a série dedicada à sua metapsicologia, Freud define o primeiro conceito fundamental da psicanálise, a pulsão, o Treber, como um conceito fronteiriço, né, Glesberg, entre o anímico e o somático. Aqui tem um ponto interessante, né? Esse movimento que Descartes faz é um movimento também político, né? Essa distinção entre o galo da vizinhança aqui, doido a cantar agora, não sei se está chegando o áudio aí na gravação. É, o, foi uma distinção estritamente política, vamos dizer assim, né? René Descartes viveu numa época em que essa sociedade europeia, né, ocidental, ele estava saindo daquele período em que a gente denomina como um período medieval, né, Idade das Trevas, enfim, que acaba tendo toda uma concentração do saber, dos discursos, né, do poder sobre os discursos, tudo sob a tutela da Igreja Católica, né, e tem toda uma questão de controlar a vida das pessoas, a partir de quê? Como se controla a vida das pessoas? Controlando seus corpos. Quando René Descartes, que já começa a fazer parte desse movimento renascentista, né, ou seja, o renascimento, né, do saber, do conhecimento, aquela ideia de retornar à produção frutífera que houve na antiguidade, quando surge, né, o pensamento filosófico na Grécia, lá com Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Há uma tentativa de renascer essas luzes, né, o século das luzes, de renascer o saber, o conhecimento. Descartes precisa fazer essa distinção específica entre o corpo e a alma. Inclusive, ele vai utilizar isso, é, se utilizar do pensamento platônico, né? O pensamento de Platão, para distinguir aí o corpo como, né, o mundo sensível, ou esse mundo em que se vive, e a alma como do mundo das ideias, né? E intocável e divino, em certa medida. Então, isso vai servir para que ele ganhe uma permissão, digamos assim, né, da igreja, que era quem ainda mandava no Estado em certa medida, para poder fazer seus estudos, fazer suas pesquisas, suas investigações, uma vez que o corpo pertence a esse mundo e ele pode ser,
né, trabalhado, futucado, mexido, investigado aqui nesse mundo, que a alma continua inviolável e essa alma pertence a esse mundo das ideias, né, o mundo divino, né, o sopro de vida. Então, essa distinção política é para ele ter também essa possibilidade, né, de fazer seus estudos, suas pesquisas, e então não é assim uma teorização de uma percepção em que existe corpo e alma, né, que Descartes encontrou a alma dentro do corpo através de experimentos. Não, ele cria essa distinção para um posicionamento político como uma brecha para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho científico, né? Então, ele isola a alma para que a igreja se contente de que as pesquisas que ele faz com o corpo humano, elas não afetam a alma, né? A alma continua inviolável e pertencente a Deus. Continuando, ou seja, né? A vida pulsional do ser humano embaralha a distinção entre corpo e alma, tão naturalizada em nossa cultura. O lugar do analista não é, pois, equivalente nem ao lugar outrora reservado ao médico, nem ao sacerdote. Não por acaso, na carta Pfister mencionada acima, Freud afirma pretender entregar a análise a uma categoria que não existe ainda, e que ele designa com o termo Weltlicher, Sisorger. Vamos descobrir como é que pronuncia, para ver se eu pronunciei certo. Traduzir. Weltlicher Seelsorger. Ave Maria, Weltlicher Sisorger. Weltlicher Seelsorger. É difícil essa, viu? Algo como o cuidador da alma secular ou mundano. Como lembra James Thrash, o autor notará a presença maciça do termo médico, arzt, né, para designar um analista, principalmente nos textos anteriores ao ensaio sobre a questão da análise leiga, de 1926. Assim como notará sua significativa ausência nessa acepção nos textos posteriores a essa data, quando o termo será substituído por analista. O fenômeno da histeria, vale insistir, punha em xeque outrora os pressupostos tanto da medicina quanto da religião. Queimadas como bruxas ou como possuídas nas fogueiras da Inquisição medieval, as histéricas são, à época de Freud, reputadas como farsantes sedutoras pelos médicos que não encontravam em sua lógica anátomo-patológica um lugar para aquele tipo de sofrimento. No corpo histérico, aparece como paralisia, faz origem no psíquico. E, curiosamente, métodos que usavam da influência psíquica, hipnose, magnetismo, catarse, etc., de uma maneira ou de outra, pareciam ter maior efeito sobre tais corpos do que os métodos da neurologia, da neurologia ou da psiquiatria. O fenômeno da conversão de um sofrimento psíquico em sintoma físico aponta para algo fora do lugar. Para tratar desse material fronteiriço, diz que se acomoda como refugiados indigentes numa terra de ninguém, Freud, o judeu sem Deus, descendente de gerações de sobreviventes migrantes e perseguidos, teve de fazer sua teoria e sua prática atravessarem fronteiras, cruzarem limites nosográficos, epistemológicos e clínicos. Eu nunca mais li assim em voz alta, a garganta está desacostumada, secando. Vamos concluir aqui esse tópico, né? Inéditos. O presente volume inclui ainda alguns materiais inéditos em outras edições de Freud em português. Primeiramente, a Carta 242, que contém uma importante indicação acerca do caráter aparentemente sem fim de uma análise. Essa rápida menção mostra como algumas questões atravessam o pensamento de Freud de ponta a ponta, mesmo quando submergem e não aparecem na superfície do texto durante longos períodos. Além disso, foram restituídos alguns trechos inéditos do escrito A Questão da Análise Leiga. São eles 3 páginas do Pós-Fácil, de 1927, excluídas devido à sua contundência com relação à atitude dos norte-americanos
a respeito da questão da análise leiga. Esse volume, na página 300 a 304. O pós-scriptum de 1935, nesse volume, né, a página 305 e 306, e algumas notas de rodapé, preparadas também em 1935 para uma reedição da obra, que não chegou a ver a luz, assinaladas como nota de 1935. Em uma dessas notas, Freud critica a tradução em língua inglesa das instâncias psíquicas. Tornou-se usual na literatura psicanalítica de língua inglesa substituir os pronomes ingleses, né, I, eu, it, isso, pelos pronomes latinos ego e id. Em alemão dizemos ich, es e über ich, né, o superior, neste volume, né, página 254. O material inédito do presente volume foi descoberto graças ao trabalho pioneiro de Ilse Grubsch-Schmitz na década de 1990. E não faz parte nem da edição alemã, né, e não faz parte nem da edição alemã, Gismalt Wirth, se é algo dessa natureza. Então, aqui também, né, lembra, né, as obras incompletas, né, o título Obras Incompletas, é justamente por capturar esses pontos em que as obras ditas completas estão incompletas, porque não contém todo o trabalho de Freud, né? Como se fosse assim, né? Considera-se que as ditas obras completas não são realmente completas. Então, aqui tem-se as obras incompletas, porque tem-se as obras inéditas também, né? Tem essas notas, essas outras considerações que eventualmente foram retiradas ou não foram publicadas nos outros trabalhos. Não significa necessariamente que essa obra aqui ela é incompleta, né? Que ela falta coisas. E também não significa que ela é completa porque tem mais coisas do que as outras, né? Enfim, cada coletânea com a sua particularidade. Notícia: os textos deste volume foram traduzidos em sua quase totalidade por Cláudia Cibele Dornbusch. As únicas exceções são as seguintes, né? A Carta 242 e o Sobre False Romancais, traduzidos por Maria Rita Salzano Moraes. Os trechos inéditos que foram restituídos ao ensaio, a questão da análise leiga, foram traduzidos por Pedro Eleodoro Tavares. Este volume conta com um aparato crítico original, inexistente em outras edições. Esse aparato contém não apenas notas da tradutora, né, NT, mas também notas do revisor, NR, elaboradas pelo coordenador da tradução, e algumas notas do editor, NR. Ao final de cada texto de Freud, o editor incluiu ainda uma notícia bibliográfica ou nota editorial, não enumerada, que pretende reconstituir sumariamente a gênese e o contexto discursivo de cada ensaio, assim como apontar sempre que possível as principais linhas de força do texto e referir uma ou outra notícia acerca de sua recepção ou repercussão na história da psicanálise. Ao leitor familiarizado com o pensamento de Freud, com a história de recepção de seus trabalhos, a leitura desse material é indispensável. Agradecimentos. Gostaríamos de agradecer especialmente a Hernani Chaves por suas contribuições acerca da tradução do artigo Herne Wirdorfen do Carbeten. Ai, ai. Vocês assistam filmes em alemão, com legenda, para você ver como parece que está xingando na percepção sonora, que parece que a pessoa está com raiva o tempo todo, né? As palavras parecem que são pronunciadas assim, é engraçado. O aparato editorial deste volume foi revisado por Daniel Kupmer e Marcos Vinícius Silva, a quem agradecemos a disponibilidade e as valiosas sugestões. A Sérgio Lai agradecemos pelo pós-fácil e pela calorosa recepção da coleção. Dividir a responsabilidade de um trabalho dessa monta é imprescindível. Aqui tem algumas notas do que foram escritas anteriormente. Bom, temos essa introdução, né, do que se trata essa obra aqui, quais os textos, o que será o norte, né, principal aqui de construção, né, sobre a concepção daquilo que seriam os fundamentos da clínica freudiana. A gente vai começar no próximo encontro, a partir desse texto Tratamento Psíquico, né, ou também Tratamento Anímico, de 1890, um texto relativamente curto. Talvez a gente dê conta, né, de a leitura em um único encontro. Os encontros, né, começam às 9 horas, através do Google Meet.
acessível, né? O acesso está sempre disponibilizado no grupo do WhatsApp. Se você está conferindo aqui no YouTube a gravação e tem interesse de acompanhar a leitura corrente, né, encontra o link aqui do grupo em algum local por aqui, para você poder participar. Dura previsivelmente 1 hora, eventualmente podemos passar alguns minutos, caso seja necessário, para darmos a continuidade da leitura e concluir, né, dentro de um próprio encontro, para não perder o raciocínio. Então, está até um pouquinho extenso no texto aqui, talvez a gente não encontre a possibilidade de ler completamente na próxima semana. Enfim, né, obrigado a quem acompanhou até aqui, a gente se vê no próximo encontro, seja ao vivo, seja gravado, para dar continuidade a essa leitura. Até lá.